Olá, tudo bem? Eu sou Carlos Sanqueta, professor e pesquisador. Tenho atuado nas COPs, Conferências das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. E também sou membro do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC. Sempre temos aqui trazido vídeos, conteúdos, materiais diversos sobre o nosso assunto principal da nossa especialidade, que é as mudanças climáticas, os projetos de crédito de carbono, o mercado de carbono, a comercialização de crédito de carbono. Então temos trazido aqui esses materiais, essas reflexões, esse diálogo sobre esses assuntos importantes dos dias de hoje, para que você possa crescer, aumentar o seu conhecimento, se capacitar sobre esse importante assunto, que cada vez mais permeia a nossa sociedade. Todos, a academia, as empresas, as ONGs, os governos, as pessoas em geral, têm interesse bastante nesse assunto. E o mundo corporativo cada vez mais se aprofunda nessa questão, inclusive mercado financeiro, instituições internacionais, nacionais, sobre essa temática. E você não pode ficar de fora disso. Você, profissional da área florestal, ambiental, agronômica, biológica, as engenharias, a área do direito, entre tantas outras áreas do conhecimento, tantas profissões afins, as questões das mudanças climáticas e do mercado de carbono, dos projetos de carbono, não pode ficar de fora. Você tem que se atualizar, conhecer desse assunto, se capacitar. E eu sempre trago o meu lema aqui de que você se torne, e esse é o nosso objetivo, se tornar você um expert em crédito de carbono do absoluto zero, e também que você possa lucrar com esse mercado, que isso possa te valorizar enquanto profissional, que você possa faturar, lucrar alto com este mercado, milionário, bilionário, quem sabe trilionário. Então, nós temos observado nas diferentes notícias, diferentes matérias, as mídias, as redes sociais, trazendo cada dia mais informações sobre esse assunto, sobre essa temática. E é o nosso dever, nossa satisfação de trazer também essas informações para que todos os colegas de profissão e de atuação afim possam também trilhar esse caminho de se tornar expertos em crédito de carbono do absoluto zero e também faturar nesse mercado que se abre cada vez mais em termos de oportunidades para todos nós. Nós falamos em outro vídeo, nós temos trazido vários vídeos, várias matérias, e nós trouxemos outro dia, um assunto aqui bastante importante que tem sempre permeado as perguntas dos nossos colegas, dos nossos amigos, que nos seguem, que é a questão das áreas florestais, principalmente as áreas florestais pequenas, de médio porte. Nós sabemos que temos uma grande potencialidade para projetos REDD, redução das emissões por desmatamento e degradação florestal no Brasil. E principalmente no padrão VERRA, nos padrões VERRA, VCS-CCB, que Verified Carbon Standard and Climate, Community and Biodiversity, que são padrão verificado de carbono e clima, comunidade e biodiversidade. E esse padrão internacional, que é muito reconhecido, por conseguinte, os projetos lá registrados, validados, verificados e certificados na plataforma VERRA, que tem vários padrões, esses dois padrões são os conhecidos para o nosso mercado, temos padrões de crédito de plástico, padrões para a Califórnia, esses outros assuntos aí nós podemos abordar em outra ocasião, esses outros padrões. Os padrões do mercado voluntário de carbono na VERRA são VCS com CCB ou só VCS ou só CCB. Ok, então tudo bem. E as empresas, organizações interessadas em comprar créditos de carbono buscam esse padrão porque ele é um padrão bastante conhecido, bastante reputado, que tem metodologias tecnicamente muito robustas, um processo de registro, de validação, de verificação, de certificação bastante sério, bastante forte em termos metodológicos. Muito bem. Então nós temos aí a VERRA, o VCS. Porém, esses projetos que são registrados na VERRA, normalmente para REDD, eles têm que ser de grande escala, tem que ter uma alta suscetibilidade ao desmatamento, tem que ter alguns elementos que são essenciais para um projeto REDD se viabilizar. Entretanto, essas áreas estão
principalmente no bioma amazônico, né? Bioma Amazônia. Talvez Cerrado, talvez em algum outro bioma. Porém, e as outras áreas menores, nos outros biomas, áreas florestais, né? Que nós temos em grande fartura aí no Brasil, né? Áreas florestais nas propriedades rurais, principalmente. Como fazer para aproximá-las desse mercado? É possível, né, que essas áreas sejam elegíveis, ou seja, possam gerar créditos de carbono, que possam ser vendidos, que possam ser transacionados no mercado, seja o mercado internacional ou até mesmo no mercado nacional? Hoje o grande comprador de crédito de carbono é o mercado internacional. Eu sempre tenho trazido essa ênfase. Às vezes nós, né, temos uma esperança, e devemos ter, né, que o nosso mercado brasileiro, né, vai funcionar fortemente, né, aqui no Brasil. E essa é a nossa expectativa, né, que isso aconteça. Por enquanto, o grande mercado comprador de crédito de carbono do Brasil e de outros países também semelhantes é o mercado internacional. Portanto, nós temos que nos moldar ao mercado internacional, que é o grande comprador de crédito de carbono. Mas voltando à questão, né, para que você possa conhecer desse assunto mais, se tornar um expert em crédito de carbono do absoluto zero e também possa lucrar, né, com esse mercado, nós temos que pensar aqui como seria viável, né, idealizar projetos em áreas menores, já que esse padrão, né, do VCS-CB para projetos rurais não se coaduna muito bem com essa realidade de áreas florestais nativas, nós estamos falando de áreas florestais nativas em pequenas e médias extensões. Muito bem, e essa tem sido uma constante, como eu disse, nas perguntas, né, nas dúvidas dos nossos colegas, dos nossos amigos que nos buscam, né, em termos de orientação, né, de compreensão desse mercado de crédito de carbono. E esse aqui é o nosso objetivo, né, trazer essa elucidação. Então, nós falamos em outro vídeo de outras possibilidades, de alternativas à Verra VCS-CCB. Quais seriam essas alternativas? A primeira, né, nós falamos numa ocasião aí prévia, se você puder assista esse outro vídeo, né? Inclusive eu filmei numa área externa, né? Num ambiente de uma propriedade rural. Eu dei como alternativas primeiro o agrupamento de pequenas propriedades rurais, né? E o uso, né, dos padrões da Verra. Essa seria uma possibilidade, para aumentar a escala e viabilizar o projeto em termos de custos, questões de escala. Muito bem. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é usar padrões alternativos, como o social carbon, o carbono social, né, que é um padrão que foi desenvolvido aqui no Brasil, né, que tem aí uma possibilidade também de aplicação. Nós vamos refletir sobre ele hoje, aqui, um pouco mais sobre uma metodologia em particular, né, que é a metodologia para removal, né, removal. Nós vamos falar já sobre isso. Mas outras alternativas foram apresentadas por mim, né, nesse vídeo, e eu gostaria de novamente destacar aqui. A próxima possibilidade, alternativa, opção, seria nós usarmos uma metodologia que saiu há um tempo atrás, né, que inclusive está em consulta pública neste momento, né, da consultoria Econ, né, e também testando, né, aí junto com a Votorantim. Então, né, saiu um tempo atrás, teve aí um webinar, né, um webinário, dia 27 de setembro agora de 2022, e também está agora em consulta pública. Eu li já essa metodologia, tenho, né, todas as minhas observações, né, eu sou um estudioso dessas metodologias, a minha expertise, né, é exatamente sobre esses aspectos metodológicos, de quantificação de carbono, de aplicação em projetos e assim por diante. Então eu tenho bastante motivação e interesse. Afinal de contas, nós temos que ser experts em alguma coisa, temos que entender de alguma coisa, além daquelas questões que nós temos que ter uma generalidade. E para que nós possamos entender mais, né, de determinado assunto, nós precisamos nos aprofundar e nos tornarmos experts. E você pode ser, sim, também um expert nesses assuntos, né, e possa também se beneficiar desse mercado. Muito bem, ok. Eu sempre tenho o meu lema, né, se torne um expert em crédito de carbono do absoluto zero, né, e fature também com esse mercado, né, que é muito grande. Ok. Diante disso, nós temos essa opção, né, de usar essa metodologia, né, da consultoria Econ, né, que é uma possibilidade para áreas florestais assim, e ainda nós demos como outra opção, uma próxima, né, alternativa, seriam as tais CPRs verdes, os pagamentos por serviços ambientais
entre outros. Então nós falamos aqui sobre várias possibilidades, né? Refletimos sobre várias opções, né, para essas áreas menores. Digamos que eu seja um proprietário rural, né? Tenho uma área lá de 100 hectares, excedente a minha área de reserva legal, minha APP. Seria possível eu empregar alguma dessas opções metodológicas? Né? Uma área pequena, isolada, como essa, né? Pequena entre aspas, né? Depende da escala, o que é pequeno, né? Às vezes tem essa questão que tem que ser refletida. Né? Para alguém que tem 1 hectare, alguém que tem 100 é uma área grande. Né? Então, para projetos de crédito de carbono, essas áreas são consideradas pequenas, efetivamente. Por quê? Porque são áreas que não geram tantos créditos de carbono assim para, digamos, compensar, né? Para valer a pena. Então nós temos que pensar em opções que sejam aquelas que valham a pena, né? Então nós pensamos aqui em apresentar hoje, nesse momento, neste vídeo, uma opção concretamente daquelas, né? Destacar uma delas, né? Aprofundar uma daquelas que nós elencamos previamente. Ok. Então nós temos aí uma opção que é a Social Carbon, né? Social Carbon, carbono social. Né? Era de um padrão mais relacionado a co-benefícios de projetos de carbono e agora no ano 2022 se tornou um padrão efetivamente para registro de projetos, registro, validação, verificação, certificação de projetos, ou seja, um processo integral, né, integralizado de registro de projetos de crédito de carbono, né, e voltado, dedicado particularmente para as chamadas Nature-Based Solutions, soluções baseadas na natureza, que são projetos florestais, projetos agrícolas, projetos de Blue Carbon, esses projetos mais relacionados à natureza do que projetos de energia, resíduos, indústrias, etc. Okay? Então o Social Carbon é uma opção interessante. Vamos examinar um pouco mais, né, as opções dentro desse contexto. E a Social Carbon é a opção que estamos aventando aqui agora. E existe uma metodologia que eu gostaria de destacar em particular, que é a metodologia para removal. Removal, né? Carbon removal. O que é carbon removal? Nós temos carbon emissions e carbon removals, né? Ou seja, emissões e remoções. Emissões é aquilo que é emitido para a atmosfera. E nós podemos evitar essas emissões. Avoided emissions. Evitar as emissões que elas vão... Emissões de quê? De gases de efeito estufa, que vão para a atmosfera. Né? Essa é a maior parte das possibilidades metodológicas. Então nós vamos evitar emissões nas indústrias, nas usinas, na energia, nos transportes, etc. E também na agricultura, né? E também nas áreas florestais, como o RET, por exemplo. Evitar emissões por desmatamento, degradação florestal, por queimadas, etc. Mas este não é o caso aqui. Nós vamos pensar aqui o removal. O que é o removal? É exatamente o contrário disso, né? É retirar da atmosfera aquilo, CO2, né, que já foi emitido por outros processos. Então o CO2 está lá na atmosfera, saiu aqui da biosfera, né, das florestas, da agricultura, de algum lugar aqui da Terra, por assim dizer, foi parar no espaço, né, lá na atmosfera. Nós queremos retirar esse CO2 da atmosfera por processos biológicos, por exemplo, por plantios florestais, né? Pode ser afforestation. Essa é uma forma de removal, né? Remoção do CO2. Nós não vamos falar aqui de removal, né? Tem um bichinho aqui. Estou no interior aqui, tem uma atmosfera bastante boa, mas também tem bastante inseto. Ok, mas voltando aqui à questão, nós não vamos falar de reflorestamento aqui, nem florestamento, nem reflorestamento, vamos falar de removal por florestas nativas. E essa metodologia da Social Carbon versa sobre isso. Então, tem uma metodologia que se chama Methodology for Carbon Removal in Private Conservation Areas. Ou seja, metodologia para a remoção de carbono, né, em áreas de conservação privadas. Não vamos de áreas privadas, não áreas do governo, nem áreas de outras categorias, terras indígenas, etc. E essa metodologia foi lançada em 2022, né, e preparada pela Jataí. É uma organização, né, uma empresa que se chama Jataí Poliniza Ativos Ambientais. Vocês podem ver no site da Social Carbon, basta entrar ali no Google, buscar na Social Carbon e buscar essa metodologia. Vocês podem baixá-la, ela é pública, ela é transparente. Ela está na sua versão 1, né, e serve para o segmento, o setor agricultura, florestas e outros usos da terra, chamado AFOLU. Né? Nós estamos nesse setor. Né? Então essa metodologia, ela permite eu calcular, né, as remoções de CO2 por florestas nativas. Então tem, né, várias questões, eu estou olhando aqui a metodologia na minha frente, né, vários aspectos concernentes a essa metodologia.
mas vale a pena dar uma explorada em alguns aspectos em particular, né? Nós podemos usar, né, essa metodologia para projetos de menor escala, na Mata Atlântica, por exemplo, outros biomas também, né, em áreas privadas nativas, e calcular não mais o carbono que é evitado para a atmosfera, em termos de emissão, mas, ao contrário, a remoção que essas florestas assim promovem. Isso não havia similar, digamos, no mercado, né, em termos de padrões metodológicos. Isso foi bastante interessante. Então, nós temos aqui, né, algumas categorias possíveis de serem, né, adotadas em termos de florestas. Principalmente florestas que se chamam de florestas manejadas, florestas que de alguma maneira sofrem algum manejo. Isso, né, manejo no sentido não só madeireiro, só, né, com esse objetivo econômico, mas manejo de uma forma mais ampla. Então nós podemos aplicar essa metodologia para florestas primárias, que não tiveram intervenções, ou florestas secundárias que foram formadas a partir da regeneração natural. Então essas duas possibilidades aparecem aqui na metodologia. E ela é aplicável principalmente para excedentes de áreas de preservação permanente, áreas de reserva legal, áreas como RPPNs, todas aquelas que são áreas legalmente protegidas. Todas aquelas áreas que não são legalmente protegidas por algum instrumento, seja APP, reserva legal, RPPN, etc., podem ser alvo desse tipo, né, de metodologia para calcular o carbono sequestrado ou removido da atmosfera. Okay? E isso pode se converter em um projeto de crédito de carbono dentro dos padrões Social Carbon. E aplicando essa metodologia, que tem o nome que eu acabei de mencionar aí para vocês, né? Metodologia para remoção de carbono em áreas de conservação privadas. Ok, então é isso. Um pouco mais sobre essa metodologia, vamos ver. Em que situações, né? Que tipo de projeto é possível? Diz aqui, né, geração, né, de CO2 removido em áreas privadas nativas, né, áreas de vegetação nativa que não estejam, né, em áreas protegidas e que possam ser consideradas manejadas, primárias ou secundárias. Áreas inelegíveis são áreas que estão protegidas já por algum instrumento legal e também áreas que foram convertidas, né, nos últimos 10 anos. Então, áreas que sofreram desmatamento nos últimos 10 anos não são elegíveis. Isso é importante, né, identificar e comprovar a elegibilidade, né, da terra para isso, ok? Então, tem que apresentar a documentação da terra, né, todos os documentos relacionados, né, à questão da propriedade da terra e também do proprietário, né? Se eu for um proprietário particular, tem que apresentar todos os seus dados, todas as suas comprovações. Muito bem. Então podem ser, né, alvo, né, de projetos esse tipo de áreas primárias e áreas secundárias. Formações secundárias são aquelas originadas de um corte raso. Depois que houve um corte da vegetação original, ou prístina, como se chama, em vegetações primitivas, houve uma regeneração, né? Se formou uma floresta secundária. Essas áreas podem ser alvo também, ok? Mas não pode ter havido desmatamento nos últimos 10 anos. O que vai se quantificar efetivamente é o incremento, né? Então você tem que fazer um inventário da sua área, numa ocasião, em outra ocasião, e ir monitorando isso e vendo quanto isso incrementa ao longo do tempo. Então se você tem 100 hectares, incrementa 1 tonelada por ano, então você tem 100 toneladas de carbono incrementado por ano. Aí você converte em CO2 equivalente, porque C elementar deve ser convertido em CO2 equivalente, multiplicando por 44 por 12, que é a molécula de CO2. Note que é importante se capacitar, entender essas coisas, né, minimamente para poder aplicar nos projetos. E sempre fica aqui o nosso lema, né? Nosso objetivo é te tornar um expert em crédito de carbono do absoluto zero, também que você possa ganhar, né, lucrar com esse mercado milionário, bilionário, e até trilionário, né, eu costumo dizer assim, que se configura. Então, não esqueça, precisa converter C em CO2 pela aplicação da fração 44 sobre 12. Dá uma dízima periódica, 4,6666, né? Alguma coisa
né, 3,66667, né? Então 44 sobre 12 dá 3,66667, né? Uma dízima periódica. Ok, então digamos que você tenha 100 hectares, né? Que você tenha 1 tonelada de incremento, que você comprovou por um inventário, né? Certo? 1 tonelada de carbono por hectare de incremento. Vai dar 366, né? Então vai dar 367 aproximadamente, né, toneladas de CO2 por ano, né? Esse é o teu resultado líquido, né? Você pode aplicar essa metodologia nessa área de 100 hectares e calcular quanto... Eu dei só um exemplo hipotético aqui, né? Ok? E o que é computado? O que deve ser computado, né, em termos de reservatórios de carbono? Vocês lembram que eu já falei em outro vídeo aqui dos reservatórios de carbono, né? Que nós temos a biomassa acima do solo, AGB, biomassa abaixo do solo, BGB. Nós temos deadwood, madeira morta, né? A necromassa lenhosa, a necromassa não lenhosa, que é o leader, né? Ou serrapilheira em português, e também o carbono orgânico no solo. Além de um outro reservatório, que é o carbono estocado nos produtos florestais. Nós vamos considerar para esta metodologia, segundo aqui as descrições, né, do Social Carbon, apenas a biomassa acima do solo e a biomassa abaixo do solo. Acima do solo envolve aí, né, troncos, galhos, folhas, né? E depois a biomassa abaixo do solo vai envolver as raízes. Não é o solo, tá? Não esqueça, é a biomassa das raízes abaixo do solo até uma profundidade de 30 centímetros. Então 30 centímetros vai computar isso. E como é que eu faço isso? Eu posso fazer por amostragem, posso fazer também busca na literatura. Nosso laboratório, né, eu sou um estudioso disso, né, nós nos dedicamos a fazer essas quantificações. Então, o nosso objetivo é sempre trazer literatura, trazer publicações. Eu já orientei muitas teses, muitas dissertações, publiquei inúmeros artigos, livros, etc. E nossa dedicação sobre esse assunto é bastante intensa, já numa trajetória aí de algumas décadas. Muito bem. Na dúvida, também nos procure, né, para tirar os seus esclarecimentos. Ok? Então nós vamos considerar apenas esses dois reservatórios. Não são ou não devem ser considerados, né, as raízes abaixo de 30 centímetros, nem tampouco a madeira morta, nem tampouco o humus, né, a camada orgânica, a serrapilheira, e também o carbono orgânico no solo. Ok? Então apenas a biomassa acima do solo e uma fração da biomassa abaixo do solo, das raízes mais superficiais em 30 centímetros. 30 centímetros, ok? Está bem claro na metodologia, então nós temos que computar isso. Ok. E aí nós vamos fazer os cálculos, né? A fórmula principal aqui, né, é exatamente para podermos calcular, né, os créditos de carbono, né? Nós temos que calcular sempre a linha de base, baseline, para podermos calcular quanto que é removido com o projeto, tirarmos a diferença, né, entre essas duas linhas e podermos ter as emissões evitadas. No caso aqui não é emissão evitada, é remoção antrópica líquida, né, de CO2. Nesse caso aqui, então, remoção de carbono. Nesse caso em particular, nós temos que ter a linha de base. E aqui nessa metodologia, a linha de base é considerada zero. Ou seja, aqui não tem crescimento. Se você não maneja a área, se você não cuida da área, essa área não vai crescer. Esse é um pressuposto dessa metodologia. Ok? E depois, como é que eu vou calcular as remoções com o projeto, né? Daí eu tiro a diferença. Vai ser já meio que imediato, porque 1 é zero, né? A linha de base é zero. Ok, eu vou ter que calcular através do incremento. Então tem uma fórmula que aparece na metodologia, aqui a fórmula 1, né? Na página, deixa eu ver aqui, na página 17 aqui do PDF, né? É um PDF de 28 páginas, tá? É o resultado da área, então a área da propriedade, a área florestal em questão, né, vezes o incremento anual em carbono, vezes 44 sobre 12, né, da remoção, né, chamada remoção de CO2 da atmosfera em toneladas de CO2 equivalente por ano. Okay? E como é que eu calculo esse incremento? Bom, eu meço a floresta num ano, meço a floresta, que eu digo, o estoque de carbono nessas duas ocasiões, né? E por diferença eu tiro. Digamos que eu tenha 100 toneladas, vamos lá e meço o carbono, tinha 100 toneladas, passou para ser 101, né? 101 toneladas. Né? Então cresceu 1 tonelada de carbono. Aí eu vou multiplicar por 3,666 vezes a área, eu vou dar o resultado. Lembra que eu dei um exemplo de 367 aproximadamente toneladas de CO2 por ano, né? Ok.
Muito bem, então você tem que aplicar essa forma. E como é que eu meço esse estoque de carbono? Eu tenho que fazer um inventário florestal, né? Meço os diâmetros, DAP, diâmetro altura do peito, normalmente, né? A 1,30. Meço as alturas, ou então estimo as alturas, né? Eu não preciso identificar as espécies, em princípio, mas se eu quiser eu posso identificar as espécies, com um dendrólogo, um taxônomo, um parataxônomo. Mas o mais importante é calcular os diâmetros, ter as alturas estimadas ou medidas, de preferência, né? E aplicar uma equação alométrica. O que é uma equação alométrica? É uma equação, né, que permite calcular a biomassa seca dessas árvores, cujos DAPs e alturas eu conheço. Existem várias equações, nós temos também desenvolvido várias equações para as nossas florestas nativas e plantadas. E depois, né, converter em carbono. Normalmente o teor de carbono é aplicado nesses casos, é algo próximo de 0,45 a 0,50. Normalmente o default do IPCC, do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, é 0,47. Ok? Então, nós temos aí o carbono estocado numa ocasião. E depois, na segunda ocasião, eu vou lá e remesso, né, no ano seguinte. Se eu quiser daqui a 2, 3 anos, não precisa ser anualmente, eu tenho também um novo estoque. Se esse estoque for decrescente, não vai gerar crédito nenhum. Mas se ele for crescente, o que normalmente acontece, né, nem é sempre assim, né? Nós precisamos, então, inventariar as florestas. Eu tenho também um livro, né, já está indo para a 4ª edição sobre inventários florestais, planejamento, né, e execução com outros colegas aí da universidade. Então, é importante também estudar um pouco mais, né? Sempre se capacitar para ser um expert. Nesse caso aqui, nós trazemos sempre a mensagem de que você seja um expert em crédito de carbono do absoluto zero e possa valorizar, lucrar com esse mercado, seja um profissional, né, de valor, né, com mais reconhecimento aí no mercado. Ok? Então, feito isso, nós vamos calcular as emissões, as remoções, né, com a nossa área. E depois, né, nós podemos ver aqui se temos, né, alguma outra questão a ser considerada. Senão é algo bastante simples, né? Temos que seguir para ver se tem vazamentos, temos que monitorar a área. Vazamentos são emissões, né, fora dos limites do projeto que podem ser causadas pelo projeto. Temos que monitorar os parâmetros, principalmente poucos parâmetros, né, a serem monitorados, né, a área, ver se mudou ou não, né, o estoque para ver se mudou ou não, né. Mais detalhes também vocês podem encontrar nessa descrição metodológica, né, do Social Carbon, que como tem 28 páginas, né, e que é bastante simples, né, bastante tranquila de ser aplicada. Eu diria, tá aí a oportunidade, né, nós não temos ainda muitos projetos com esse perfil. E para aqueles que nos perguntam, mas eu posso fazer projetos com com essa metodologia? Pode, tá aí, a metodologia está disponível, né? Ah, mas vai valer a pena? Não vai ser muito caro? Bom, você tem que fazer as devidas consultas, né? Para ver quanto custa para registrar, quanto custa para verificar, quanto custa para validar, quanto custa para isso, para aquilo, né? E para ver se vale a pena. Talvez fazer um projeto maior vale sempre mais a pena, para a questão de escala é sempre, né, importante. Ok? Então, deixamos aqui, né, a nossa mensagem da possibilidade concreta de aplicar uma metodologia para áreas menores, né, e que permite o cálculo da remoção. Isso tudo não era considerado e nós tivemos a oportunidade de dialogar sobre isso, conversar sobre isso e apresentar esta nova oportunidade, nova possibilidade. Veja só, então você tem várias possibilidades, né, de desenvolver projetos de crédito de carbono. Basta você, né, avançar no conhecimento, se tornando aquele expert em crédito de carbono do absoluto zero e também possa lucrar, né, com esse mercado em franca expansão. A nossa mensagem, nosso objetivo é sempre trazer essas perspectivas, essas oportunidades aqui para todos os que nos seguem. Ok? Deixo aqui então um grande abraço, né, e nos vemos no próximo vídeo.